Oi, oi, tudo bem, pessoal? Neste vídeo nós vamos fazer os 3 Reis Magos e o nosso pastor. Eu coloquei um vídeo no canal da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, e muita gente me pediu para completar o presépio, para fazermos então os Reis Magos, o pastor e os animaizinhos. E o anjo ainda que está faltando. Então hoje a gente vai fazer os reis, o pastor e num próximo vídeo nós vamos fazer os animais e o anjo. Vou tentar colocar logo o próximo vídeo também, porque a gente não tem muito tempo para fazer. Natal já tá aí, né, gente? Então espero que vocês gostem. Não vou me prolongar muito porque o vídeo já ficou um pouco extenso, mas eu quis colocar todos juntos porque o padrão deles, o corpo, a cabeça e os bracinhos é o mesmo para os 4, só os detalhes que mudam. Então vamos ao passo a passo. Espero que vocês gostem bastante, tá bem legal. Vamos começar o nosso passo a passo fazendo então o corpo e a cabeça, que é exatamente igual para os 4, para os 3 Reis Magos e para o pastor. Então, para fazer o pastor, vamos fazer o corpo, começando com 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar no final dela com 12 pontos. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Na carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 24 pontos. Na próxima carreira, que é a carreira de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Essa é a carreira número 5. Na carreira número 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 36 pontos. Na próxima carreira, que é a carreira número 7, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 36 pontos. Nós vamos pegar só a alça de trás do ponto, ó. Só essa alcinha de trás. Essa é a da frente. E essa é a de trás. Vamos fazer então pegando somente a alça de trás, ponto sobre ponto, 36 pontos. Sem aumentar e sem diminuir. Eu não coloquei o marcador, mas como a gente pegou a alça de trás, a gente vai saber quando acaba, mas podemos colocar no primeiro ponto que a gente pegou a alça de trás, colocamos o marcador, que é o início da nossa carreira. Então, vamos fazendo 36 pontos por toda a carreira, ponto sobre ponto, é a carreira de número 7. Concluímos a carreira número 7, agora nós vamos fazer 5 carreiras, da carreira 8 até a carreira 12, de ponto sobre ponto, não tem aumento e não tem diminuição. Então, 5 carreiras de 36 pontos em cada. Concluímos as 5 carreiras de ponto sobre ponto. Antes de continuarmos, nós vamos colocar agora a base, como a gente fez no José e na Maria. Uma base pode ser de uma cartolina mais grossa, um papelão.
Pode ser, essa aqui é uma tampinha daquelas garrafas de água de 5 litros. Eu medi aqui no meu, fica bem bacana também colocar, ó. Ela tem uma lateral também que ela já ajuda a fazer ficar retinha a base. Fica bem bacana. Nós vamos fazer agora a carreira de número 13. Na carreira 13 nós vamos diminuir. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 30 pontos. Vamos fazer agora três carreiras, da 14 até a 16, de ponto sobre ponto. 30 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Da carreira 14 até a carreira 16. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 17, nós vamos diminuir também. Vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência 3 vezes. Ficamos no final da carreira 17 com 27 pontos. 8 pontos baixos e uma diminuição. 4. Concluímos a carreira 17, ficamos com 27 pontos. Na carreira 18, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 27 pontos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 19, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. Essa sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. 7, vamos fazer uma diminuição, mais 2 vezes a sequência. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 20, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, 24 pontos. Não tem aumento e não tem diminuição. Na carreira 21, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência vamos fazer 4 vezes. Vamos ficar no final da carreira 21 com 20 pontos. Vamos fazer agora uma carreira sem aumentar e sem diminuir. Uma carreira de ponto sobre ponto, 20 pontos. Que é a carreira de número 22. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. A próxima carreira é a carreira 23. Vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência 2 vezes. Ficamos no final dela com 18 pontos. Na próxima carreira, na carreira de número 24, vamos fazer de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. É uma carreira de 18 pontos baixos. Antes de continuarmos, agora nós vamos mudar de cor para fazer a cabeça. Vamos colocar um pouco de enchimento para facilitar que a gente deixe bem retinha essa base. Então, colocamos enchimento, depois nós voltamos para continuar. Colocamos enchimento, agora nós vamos mudar de cor para fazer a cabeça do pastor. Então, nós vamos pegar a alça de trás do ponto, vamos mudar de cor. Eu vou fazer uma troca de cor normal, depois vocês podem fazer uma que vocês gostam, ou se vocês quiserem ver uma no canal, uma troca de cor, tem uma bem bacana também. Então, nós vamos mudar de cor pegando a alça de trás e fazendo aumento. Vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final da carreira 25 com 24 pontos.
Então, vamos fazendo, pegando a alça de trás. 2 pontos baixos, vou puxar bem aqui. 2 pontos baixos. Vou fazer mais um com essa cor. E um aumento. Vamos ficar no final da carreira 25 com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos a carreira 25, ficamos com 24 pontos. Mudamos de cor, agora nós vamos fazer a carreira 26. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Esta é a carreira de número 26. Vamos fazer mais uma carreira de aumento. A carreira 27, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Vamos fazer agora 8 carreiras, da carreira 28 até a carreira 35, de ponto sobre ponto, 36 pontos baixos. Concluímos as 8 carreiras de ponto sobre ponto da carreira 28 até a 35. Antes de começarmos a carreira número 36, vamos ver a posição para colocar os olhos. Então, contamos a partir da troca de cor, 8 carreiras. 2, 4, 6, 8. Entre a carreira 8 e 9, colocamos os olhos com mais ou menos 6 pontos de distância entre eles. É uma sugestão, né? A colocação dos olhos, como eu sempre falo, é bem particular de cada pessoa que quando vai fazer o amigurumi. Então, a minha sugestão é 8 carreiras entre a 8ª e a 9ª, com 6 pontos de distância entre eles. Então, vamos continuar agora a carreira de número 36. Na carreira 36, nós vamos começar a diminuir. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos. Na carreira 37, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. A próxima é a carreira 38. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Neste momento, vamos colocar agora enchimento na cabeça. Depois dificulta um pouco, né? Fica muito fechado. Então, colocamos enchimento e voltamos para continuar. Colocamos enchimento, vamos fazer mais uma carreirinha, a gente pode colocar um pouquinho mais se necessário depois. Então, vamos fazer a carreira de número 39, um ponto baixo e uma diminuição, ficamos no final dela com 12 pontos. Já fiz um ponto baixo, vou fazer uma diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar, um ponto baixo e uma diminuição. Concluí a carreira 39, vou colocar um pouquinho mais de enchimento, ó, em cima. Vamos fazer mais uma carreira de diminuição, a carreira número 40. Vamos fazer 6 diminuições, só diminuição. Depois a gente finaliza com agulha de tapeçaria. Não coloquei marcador, a gente pode ir contando. São 6 diminuições e a carreira é a última, é a carreira 40.
Concluímos, não precisamos deixar o fio longo aqui, porque a gente só vai finalizar com a agulha de tapeçaria, não tem nenhuma costura. Finalizamos o corpo, né, a cabeça e o corpo. Vamos fazer agora os bracinhos. Cor clarinha, o bege clarinho. Vamos fazer 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos ficar no final dela com 9 pontos. Já fiz um ponto baixo, vou fazer um aumento. Ficamos com 9 pontos na carreira 2, vamos fazer a carreira 3 de 9 pontos também, ponto sobre ponto, não tem aumento e não tem diminuição. Vamos agora mudar de cor para a cor da roupa, né, do nosso pastor, vamos colocar a cor marrom. Mudamos de cor e vamos seguir fazendo 9 pontos baixos, não tem aumento e não tem diminuição, até a carreira 11. Da carreira 4 que a gente tá até a carreira 11, pegando normalmente o ponto. Concluí o bracinho até a carreira 11, eu já fiz mais um, fizemos 2 iguais, então, para o pastor. Então, nós concluímos o pastor, fizemos a cabeça, o corpo. Seguimos, então, 3 vezes o mesmo passo a passo do pastor, com o corpinho, a cabeça e os braços, e vamos fazer 3 vezes com as cores que a gente escolher para fazer os 3 reis magos. Eu deixei já no início do vídeo uma sugestão de cores, mas vocês podem usar uma cor que vocês preferirem também, não precisa seguir essas cores. Fiz uma sugestão só de cores, então, para a gente fazer os 3 reis magos. Vamos fazer primeiro o rei vermelho, que eu chamei do rei Melchior, que leva o ouro de presente. Então, vamos fazer deste rei, ele tem o cabelo branco, nós vamos usar a cor off-white, vamos fazer o cabelo dele, e junto com o cabelo, eu já vou fazer de uma forma que ele fique a coroa emendada no cabelo, que fica bem mais fácil de fazer também e mais rapidinho. Então, vamos começar o cabelo com 6 pontos em anel mágico, com a cor off-white. Ou se vocês quiserem usar um cinza para o cabelo também, pode ser, né? Que cabelo grisalho. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, aumento por todos os pontos, ficamos com 12 pontos no final. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Na próxima carreira, na carreira 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 30 pontos. A próxima é a carreira de número 6. Vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. É a nossa última carreira de aumento. 4 pontos baixos e um aumento. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer 4 carreiras, da carreira 7 até a carreira 10, de ponto sobre ponto. Não tem aumento e não tem diminuição. 4 carreiras, de 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar.
Concluímos as 4 carreiras, da carreira 7 até a 10. Vamos fazer agora a carreira de número 11, também ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás. Vamos deixar a alça da frente livre, que é onde a gente vai fazer depois o detalhe da coroa. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos a carreira 11 de ponto sobre ponto, pegando a alça de trás. Vamos fazer mais uma carreira, carreira 12, também de ponto sobre ponto, pegando normalmente as 2 alcinhas do ponto. Agora, a nossa última carreira do cabelo. Depois a gente vai fazer, nessa alcinha que a gente deixou livre, vai fazer a coroa. Então, vamos fazendo a carreira 12 e depois a gente volta para continuar. Finalizamos a carreira 12, chegamos no último ponto. Vamos fazer agora um ponto baixíssimo para nós encerrarmos. Depois a gente pode fazer aquele acabamento com agulha de tapeçaria. Aqui a gente pode escolher. Podemos deixar o fio comprido para costurar na cabeça, ou podemos depois colar o cabelinho na cabeça também. Então, como é um presépio, né, não é um brinquedo, não tem problema usar a cola para a gente colar na cabeça. Eu vou deixar o fio comprido, né, pra gente ter a opção se a gente quiser costurar depois. Puxamos tudo. Vamos fazer a coroa sobre o cabelo. Então, para fazer a coroa, nós vamos usar a alcinha do ponto que a gente deixou livre, introduzindo a agulha no sentido da abertura para cima, em direção como se fosse no anel mágico. Pegamos o fio amarelo, ou podemos usar um dourado, né, também. Vou fazer aqui uma correntinha para fixar ele, para ele não soltar. E vamos fazer agora 8 pontos baixos e um aumento, pegando todas as alcinhas do ponto. Ó, já tô levando o fio junto, ó, o pedacinho escondendo. Não contamos essa correntinha, vou começar a contar agora depois da correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já fizemos um aumento. E vamos fazer esta mesma sequência até chegar de volta. 8 pontos baixos e um aumento. Então, vamos fazendo, depois a gente, quando chegar aqui no final, a gente volta para continuar para ver como fica. Estou chegando no final, fiz 6 pontos baixos, 7, 8. Eu vou fazer um aumento agora nessa primeira alcinha que eu fiz, ó. 2 pontos juntos. E não pegamos a correntinha, pegamos o próximo. Esta foi nossa primeira carreira da coroa. Ficamos no final dela com 40 pontos. Vamos fazer agora mais 3 carreiras, a 2, a 3 e a 4, de ponto sobre ponto. Vamos marcar aqui como sendo o nosso início da carreira. Colocamos marcador, vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 2, 3 e 4, de 40 pontos. Depois nós voltamos para continuar. Concluímos as 3 carreiras, vamos fazer agora a carreira de número 5 juntos. Vamos fazer uma sequência de um ponto baixo. Vamos fazendo, então, e vou botar o marcador aqui no primeiro ponto, ó. Nem seria necessário, porque quando a gente concluir, a gente vai perceber que concluiu a carreira, porque é uma sequência bem certinha. Ela vai ficar um desenho da coroa, mas vamos colocar um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer meio ponto alto. Fazemos uma laçada, pegamos uma laçada na agulha e tiramos tudo junto, meio ponto alto.
um ponto alto. Vamos fazer novamente a laçada, pegamos mais uma vez a laçada, daí tiramos uma vez e tiramos mais uma vez. Esse é o nosso ponto alto. Vamos fazer agora 3 pontos altos duplos. Como que é o ponto alto duplo? 2 laçadas na agulha, pegamos a laçada novamente, tiramos uma, duas, três vezes. Vamos fazer mais 2 vezes assim. 2 laçadas na agulha, pegamos mais uma vez a laçada, tiramos uma vez, 2, 3. 2 pontos altos, mais uma vez. Pegamos a laçada, tiramos uma vez, 2, 3. Assim, nós vamos subindo para fazer aquele desenho da coroa. Vamos fazer agora um ponto alto. Passamos uma vez a laçada, tiramos uma vez, mais uma vez, um ponto alto. Meio ponto alto, passamos uma vez e tiramos tudo junto. Então, essa é a nossa sequência. Nós vamos fazer 5 vezes essa sequência. Então, começamos de novo. Um ponto baixo. Meio ponto alto. Um ponto alto. Três pontos altos duplos. Um ponto alto. Meio ponto alto. Um meio ponto alto, né? Essa é a nossa segunda sequência. Vamos fazer, então, mais 3 vezes iguais. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para ver como a gente finaliza. Cheguei no final, o meu último ponto foi meio ponto alto. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui para encerrar, ó. Puxamos o fio e deixamos só um pedacinho para a gente fazer depois o acabamento. Não precisamos deixar fio comprido. No amarelo a gente faz o acabamento, esconde o fio, e no branco a gente usa para a gente prender na cabeça. Está pronto o cabelo com a coroa do nosso rei com a roupa vermelha. Vamos fazer agora a barba branca para este rei. Para fazer a barba, nós vamos subir 21 correntinhas. Vinte e uma correntinhas. Voltamos na segunda depois da agulha, que está na agulha não conta, uma, duas, fazendo ponto baixo. Vamos fazer 8 pontos baixos. Fazemos agora 4 correntinhas. Pulamos 4 pontos base, 2, 3, 4. No quinto, a gente faz a união com ponto baixo e fazemos ponto baixo até o final. São 8 pontos baixos, então fizemos 1 mais 7. Oito pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha, viramos e vamos fazer 20 pontos baixos até chegar aqui no final. Inclusive, vamos fazendo 4 pontos baixos nas correntinhas também.
no total dá 20, né? Não é mais 4 das correntinhas, é 20 pontos baixos, contando juntos os pontos que a gente vai fazer nas correntinhas. Quatro pontos nas correntinhas. No final, subimos uma correntinha, viramos e vamos fazer 20 pontos baixos, até chegar no final da carreira. Subimos uma correntinha novamente e viramos. Vamos fazer agora 4 pontos baixíssimos, pegamos a laçada e tiramos direto. 2, 3, 4. Vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vamos fazer agora 6 meio ponto alto. Opa, meio ponto alto. Pegamos a laçada, pegamos outra laçada e tiramos direto. De novo, 6 vezes. Vamos fazer mais 5. Seis meio ponto alto. Vamos fazer 3 pontos baixos. 3 pontos baixos. 4 pontos baixíssimos. Pegamos a laçada e tiramos direto. Finalizamos a nossa barba. Vamos deixar um pedacinho de fio para costurar, não muito grande. Igual a esta barba branca, nós vamos fazer mais duas. Vamos fazer uma preta e uma marrom. Assim, nós teremos as barbas de 2 reis e do pastor. Do outro rei, a gente vai fazer um pouco diferente a barba, por isso que a gente não vai fazer 4, vai fazer 3 então. 3 iguais, uma de cada cor. 2 reis e um pastor. Do outro rei, depois a gente faz separado. Deixamos isso aqui de lado, então. Vamos fazer agora o manto da cabeça do rei de cor verde, que eu chamei de Gaspar, do rei Gaspar. Então, para fazer o manto dele, nós vamos fazer com a mesma cor do corpo, verde. Colocamos 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, ficamos com 12 pontos no final. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento, ficamos no final com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Essa é a carreira de número 3. Na carreira 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 30 pontos. 3 pontos baixos e um aumento.
Vamos fazendo, então depois a gente volta para continuar. Essa é a carreira 5. Na carreira 6, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 36 pontos. Na carreira de número 7, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 42 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Essa é a carreira de número 7. A próxima carreira é a carreira de número 8. Nós vamos fazer ponto sobre ponto, 42 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, é uma carreira de ponto sobre ponto. Na carreira 9, nós vamos diminuir agora. Vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 36 pontos. A carreira 10, vamos fazer de ponto sobre ponto. 36 pontos baixos, não tem aumento e não tem diminuição. A próxima carreira, carreira 11, nós vamos fazer novamente de ponto sobre ponto, 36 pontos, mas vamos pegar só a alça de trás do ponto, ó. Não vamos pegar a alcinha da frente, vamos deixar ela livre. Então, vamos fazendo por toda a volta, ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás. 36 pontos. A próxima carreira, carreira 12, vamos fazer novamente ponto sobre ponto, 36 pontos, pegando normalmente o ponto agora, as duas alcinhas do ponto. Então, é mais uma carreira sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 13, nós vamos agora fazer alguns pontos e vamos voltar para deixar essa parte aqui ficar bem atrás da cabecinha para não aparecer. Então, se a gente começa a fazer agora, descer o manto, essa parte fica do lado. Então, vamos fazer 11 pontos baixos. 11 pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Vamos começar a trabalhar agora linear, indo e voltando para subir a parte do manto que fica atrás da cabeça, como a gente fez no José e na Maria. Agora, nós vamos fazer da carreira 14 até a carreira 22, sempre fazendo uma correntinha e virando. Vamos fazer 22 pontos baixos. Então, vamos fazer a primeira juntas. Fizemos uma correntinha, viramos. Vamos fazer agora 22 pontos baixos. Fizemos, então, 22 pontos baixos da carreira 14. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. E assim nós vamos seguir fazendo por mais 8 carreiras. Já fizemos uma, vamos fazer mais 8. Da carreira 14 até a 22. A 14 a gente já fez. Então, vamos fazer a carreira 15 até a 22. Mais 8 carreiras. De ponto sobre ponto nesses 22 pontos. Sempre fazendo uma correntinha no final, vira, faz para o outro lado. É crochê linear que a gente chama.
Concluímos então até a carreira 22, 9 carreiras. Agora nós vamos fazer um detalhe nas alças do ponto que nós deixamos livre na carreira 11. Então, vou pegar o fio laranja, como a gente fez a outra coroa, né, do nosso rei da cor vermelha, a mesma coisa. Só que a gente vai fazer um pouco mais simples essa, não é tão grande. Fazemos uma correntinha no início para fixar o fio. E depois vamos fazer ponto baixo por todas as alcinhas do ponto deixadas livres. Já tô conduzindo o fio junto aqui, a pontinha dele, ó. Ele fica preso. Vamos dobrar que fica mais fácil. Então, vamos fazendo um ponto baixo em cada alcinha do ponto, não podemos deixar nenhuma fora. Chegamos no último, a gente faz um ponto baixo na primeira onde a gente começou. Não usamos essa correntinha que a gente usou para prender o ponto, usamos o próximo. Assim, ficamos com 36 pontos e este é o primeiro ponto da nossa segunda carreira. Podemos marcar aqui. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer agora uma sequência bem simples. Nós vamos fazer um ponto baixo, subimos uma correntinha, pulamos um ponto da base e unimos no próximo, com um ponto baixo. De novo, uma correntinha, pulamos o ponto da base, unimos no próximo com um ponto baixo. E sempre assim até o final. Uma correntinha, pulamos o ponto base, unimos no próximo com um ponto baixo. E assim vamos fazendo até o final, até chegar de volta no marcador. Chegamos de volta no marcador, aqui a gente faz um ponto baixíssimo e depois a gente só faz o arremate. Deixamos um pedacinho de fio pequeno para fazer o arremate. Tiramos o marcador. Está pronta a nossa coroa. Vamos fazer agora o manto da cabeça do rei azul, que é o rei Baltazar. Para fazer as 6 primeiras carreiras do manto, é exatamente igual ao manto do rei em verde. Então, eu vou deixar anotado as 6 carreiras no vídeo. Se vocês tiverem dificuldade em fazer, podem voltar e assistir as 6 primeiras carreiras do manto verde e seguir fazendo junto o azul. Mas é bem fácil, são aquelas carreiras de aumento, né? Chegamos na carreira 6 e fizemos na última carreira, na carreira 6, 4 pontos baixos e um aumento, ficamos com 36 pontos. Vamos seguir então para a carreira 7. A carreira 7, vamos fazer uma carreira sem aumento e sem diminuição, de ponto sobre ponto, 36 pontos. Na carreira 8, na próxima, nós vamos fazer também sem aumentar e sem diminuir, porém vamos fazer pegando a alcinha de trás do ponto. Vamos fazer agora 3 carreiras, a 9, 10 e 11, de ponto sobre ponto, não tem aumento e não tem diminuição, 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar, 3 carreiras. Na carreira 12, nós vamos novamente pegar somente a alça de trás do ponto e vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, de 36 pontos pegando a alça de trás. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Essa é a carreira de número 12. Finalizei com um ponto baixíssimo, eu vou deixar um pouco de fio
Caso a gente queira costurar na cabeça, deixamos um fio um pouco longo. Para fazer o detalhe, nós vamos usar a alcinha do ponto deixada livre aqui na primeira. Vamos usar uma cor, um azul um pouco mais claro para destacar, para ficar diferente. Colocamos a agulha no mesmo sentido como a gente estava fazendo, né? Do anel mágico, com a ponta em direção à abertura. Pegamos o fio. E vamos fazer um ponto baixo em cada alcinha que a gente deixou. No total, nós vamos ter no final 36 pontos baixos. Chegamos no último, eu vou fazer um ponto baixo no primeiro, onde a gente começou, na primeira alcinha. E um ponto baixo no primeiro ponto, ignorando aquela correntinha que a gente fez no início. Aqui nós marcamos o nosso início da segunda carreira. Vamos fazer agora uma carreira de aumento. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final com 45 pontos. Três pontos baixos e um aumento. Ficamos no final com 45 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora duas carreiras, a carreira 3 e a 4 de ponto sobre ponto, de 45 pontos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 5 do detalhe, nós vamos diminuir. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final com 36 pontos. Vamos agora fazer a união das duas partes do detalhe com a base do manto, pegando a alcinha do ponto que nós deixamos livre. Pegamos a alcinha do ponto de cima. E a alcinha do ponto de baixo. Bem simples. Assim, nós vamos fazendo até chegar de volta do outro lado. Sempre pegando as duas alcinhas do ponto. Aqui eu vou passar no mesmo, ó, porque como ficou muito pra lá, eu vou passar uma vez no mesmo. Agora vai seguir bem parelhinho as alcinhas pra frente. Então, vamos fazendo isso até o final. Estamos chegando no final, só mais alguns pontinhos, depois a gente pode finalizar passando o fio para dentro e escondendo. O acabamento fica bem bonito aqui na bordinha quando a gente faz essa costura. Vou passar um, depois o outro. Que a gente já pode passar para dentro e finalizar. A gente faz um pontinho aqui dentro, já não solta mais.
Vamos fazer a barba do rei azul, que é o rei Baltazar. Para fazer a barba, nós vamos subir 9 correntinhas. Voltamos fazendo ponto baixo no segundo depois da agulha. Vamos fazer 2 pontos baixos. Vamos fazer 4 correntinhas. Opa. Pulamos 4 pontos base, 1, 2, 3, 4, e vamos fazer mais 2 pontos baixos. Ao total, nós temos 8. 2 pontos baixos, um de cada lado e 4 correntinhas. Vamos fazer uma correntinha para subir. Viramos e vamos fazer 8 pontos baixos, 2 de cada lado e 4 nas correntinhas que nós fizemos. Concluímos a carreira 3 da barba e ficamos com 8 pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha, viramos. Vamos fazer novamente 8 pontos baixos. Subimos uma correntinha e viramos e vamos fazer a carreira 5. Agora, nós vamos fazer juntos, né? Vamos fazer um ponto baixíssimo, tiramos direto, um ponto baixo, 4 meio ponto alto, opa, passamos a laçada, pegamos uma laçada e tiramos tudo junto. 2, 3, 4. Fazemos um ponto baixo e um ponto baixíssimo no final. E concluímos a barba do nosso rei. Deixamos um pedacinho para costurar na cabeça. Vamos fazer agora o manto do nosso pastor. Nós fizemos já a barba, a gente havia feito 3 antes, uma marrom, uma branca e uma preta. Então, já está pronta a barba dele. Vamos fazer agora só o manto. Para fazer o manto, ele é bem simples. As 6 primeiras carreiras também são exatamente iguais ao manto do Rei Verde. Então, eu vou deixar também em cima anotadinho as 6 carreiras, mas se vocês precisarem, podem acompanhar, voltar e acompanhar as 6 primeiras carreiras do manto do Rei Verde, que é exatamente igual. Então, concluídas as 6 carreiras, ficamos com 36 pontos. Vamos fazer agora 6 carreiras, da carreira 7 até a carreira 12, de ponto sobre ponto, 36 pontos. Depois a gente volta para continuar. Concluímos as 6 carreiras de ponto sobre ponto, agora nós vamos fazer 22 pontos, depois nós vamos fazer indo e voltando. Vamos fazer de forma linear para fazer uma partezinha que fica atrás da cabeça do manto. Então, vamos fazer 22 pontos baixos. 22 pontos, a gente faz uma correntinha, vira e volta fazendo 22 pontos. Vamos fazer isso por 3 carreiras. Fizemos agora a segunda mais uma. Finalizamos as 3 carreiras, deixamos um pedaço de fio para prender na cabeça. Vamos fazer um cajado para o pastor. Colocamos 6 pontos em anel mágico. Vamos fazer agora ponto sobre ponto, o tamanho que a gente quiser depois da altura. A gente vai medindo e quando tiver a altura suficiente, a gente para de fazer. Não tem aumento e não tem diminuição, é só ir fazendo ponto sobre ponto. A primeira carreira a gente faz assim, depois a gente vira. Agora, nós viramos, ó.
Não precisamos nem colocar marcador, é só a gente ir fazendo, depois a gente vai medindo o tamanho. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para ver mais ou menos o tamanho que a gente quer. Eu fiz, então, 22 carreiras e ficou um tamanho bom. Se vocês depois querem fazer um pouquinho mais alto, só fazer mais algumas carreirinhas. E aqui a gente vai finalizar, pode ser até com a agulha de tapeçaria, como tem só 6 pontos, né? Vamos finalizar com a agulha. Eu coloquei um pouquinho de enchimento, fui colocando aos pouquinhos, bem pouquinho, assim, usei um palitinho para empurrar, ó, para ficar um pouquinho mais firme, para não ficar tão molinho. Podem usar um aramezinho e virar ele também para ficar aquele cajado que fica tortinho assim, ó. Vamos fazer agora os presentes dos 3 reis. O primeiro presente que nós vamos fazer é o ouro. Vamos pegar a cor um bege mais escuro. Colocamos 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, ficamos com 12 pontos no final. Na carreira 3, vamos fazer 3 aumentos seguidos. Três pontos baixos. Três aumentos seguidos novamente. E 3 pontos baixos. Na carreira 4, vamos fazer ponto sobre ponto, pegando a alça de trás. São 18 pontos. Não tem aumento e não tem diminuição. Vamos fazer agora 2 carreiras, a 5 e a 6, de ponto sobre ponto. 18 pontos baixos, pegando normalmente o ponto. Na próxima carreira, na carreira 7, vamos fazer ponto sobre ponto, pegando a alça de trás. 18 pontos baixos. Na carreira 8, nós vamos fazer 3 diminuições seguidas. Três pontos baixos. Três diminuições seguidas novamente. E 3 pontos baixos. Colocamos um pouco de enchimento e finalizamos com agulha de tapeçaria. Vou colocar um pouco de enchimento, depois eu volto para a gente finalizar. Deixamos o fio um pouco comprido para a gente costurar nas mãos, que ele está segurando o presente. Finalizamos com agulha de tapeçaria, passando por todas as alcinhas do ponto. E vamos puxando para fechar a abertura.
Puxamos bem, escondemos o fio aqui dentro. Já podemos sair na lateral aqui, porque depois a gente vai costurar na mão. Pronto o nosso presente. Podemos fazer um detalhe, passar um fio dourado ou amarelo aqui no meio, para fazer um detalhe como se fosse de ouro, né? Este vai ser o presente do ouro. Vou mostrar para vocês que aqui eu já fiz, ó, eu passei um fio amarelo, como se fosse uma costurinha, assim, passei por todos os pontos. Pode ser um dourado também, que fica bem bacana. Com a cor cinza, vamos fazer agora o incenso. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumento. Aumento por todos os pontos, ficamos com 12 pontos no final. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento, vamos ficar no final dela com 18 pontos. Na próxima carreira, que é a carreira 4, vamos fazer ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás do ponto, 18 pontos baixos. Vamos fazer agora duas carreiras, a 5 e a 6 de ponto sobre ponto, 18 pontos baixos, pegando normalmente a alcinha do ponto. Então, vamos fazendo duas carreiras, depois a gente volta para continuar. Na carreira 7, nós vamos fazer uma diminuição, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, vamos ficar no final dela com 12 pontos. Vamos fazer agora duas carreiras, 8 e 9, de ponto sobre ponto, 12 pontos baixos, não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar duas carreiras. Finalizamos as duas carreiras e deixei um pedacinho de fio para a gente prender na mão do outro rei. Vou fazer aqui o acabamento só. Escondi o fio aqui dentro, deixei ele saindo aqui na lateralzinha para depois a gente prender na mão. Eu vou colocar um pouquinho de enchimento, depois a gente volta para finalizar, para fechar essa abertura. Colocamos bem pouco enchimento, não até em cima, ó. Deixamos um pedacinho sem. Vamos colocar um pedacinho de fio verde numa agulha de tapeçaria e vamos fechar aqui, fazendo alguns pontinhos para depois a gente amarrar ele como se fosse um saquinho. Deixamos um pedacinho e vamos passando, ó, por todos os pontos, para dentro e para fora, ó, passando pelos pontinhos para a gente fazer um nozinho depois e fechar como se fosse um saquinho, vai ficar bem bacana. Assim já está ok. Empurramos o enchimento de volta. Aqui vou dar um nó. Bem apertado, ó. E vamos passar o fio algumas vezes aqui só para aparecer o verde, para ficar um detalhe. Damos um nozinho bem apertado, umas 2 vezes para não abrir. E podemos cortar. Finalizamos o nosso segundo presente, que é o incenso. Depois usamos este fio para prender nas mãozinhas do nosso rei da cor verde. Para fazermos o terceiro presente, que é a mirra, nós vamos
usar o mesmo padrão que a gente usou para fazer o incenso, ó. Porém, nós não vamos fechar assim. Nós concluímos, né? Fizemos todo igualzinho, não fechamos assim. Vou colocar um pouco de enchimento, depois eu mostro como a gente vai fazer, vai fechar essa abertura. Então, podemos colocar neste aqui enchimento até em cima. Vou colocar enchimento, depois eu volto para a gente finalizar. Para finalizar este, nós vamos pegar um pedacinho de fio de uma outra cor. Eu peguei um amarelo um pouquinho mais escuro, para fazer como se fosse a tampa um pouquinho mais escura, para dar só para dar um destaque, né, e mudar um pouquinho de cor. Não precisa ser o amarelo, pode ser uma outra cor que combine, só para a gente fazer diferente na finalização. Trocamos de cor e vamos fazer então, vou segurar junto aqui. Vamos fazer 6 diminuições, temos 12 pontos, vamos ficar com 6 pontos no final desta carreira e finalizamos com agulha de tapeçaria. Finalizamos agora com agulha de tapeçaria. Depois a gente pode colocar um fio atravessando para prender na mãozinha do rei da cor azul. Concluímos então todos os nossos 3 reis e o pastor. Fizemos o cabelo, o corpo, a barba de cada um, inclusive os presentes e o cajado do nosso pastor. Agora nós vamos montar, vamos prender tudo, e para prender, como a gente vai fazer? Vamos usar a mesma forma que a gente usou para prender o cabelo do José, a barba do José e o véu da Maria. Ou usamos a cola, né? Porque muita gente está me perguntando para usar cola. Como é o presépio, eu não vejo problema de usar a cola. Podemos passar um pouquinho de cola e colar essa parte do cabelo e da coroa, e a parte da barba, sempre cuidando para não manchar, né? Não sair para fora a cola. Ou podemos usar o fio que a gente deixou e dar alguns pontinhos. Colocamos a barba para dentro do cabelo, sempre para ficar escondida, damos alguns pontos, não apertamos muito para não ficar marcado. Na barba a mesma coisa. Os presentes nós prendemos na mão, ele segurando, podemos fazer um ponto aqui por dentro, onde não apareça. Os braços prendemos na lateral, podemos usar um fio e atravessar e prender os dois, né? Não precisamos costurar bem para não cair, porque não é um brinquedo, não vai ser muito manuseado, então não tem tanta necessidade. Prendemos bem sim, se alguma criança pegar, tem que estar bem preso também. Os olhos, eu optei para colocar uns olhinhos com trava, também podemos bordar os olhos. E assim nós fazemos para os nossos outros 3 reis e o pastor. O pastor, o cajado dele pode ficar um pouquinho torto, assim, se colocar só na mão, ó, como ele vai ficar em pé. Então, eu pensei em prender ele um pouco na mão, no braço, né, na mão, e um pouquinho no corpo aqui embaixo, ó. A gente faz um pontinho, tiramos ele aqui do rosto, afastamos, né? Prendemos ele assim, ele fica mais firme e mais retinho, daí não cai para o lado. Podemos fazer um ponto aqui e um ponto bem embaixo aqui no corpo. Opcional também, vocês vejam como fica bom para prender. Se não for necessário, também não precisa fazer o ponto embaixo. Então, eu vou prender tudo, depois eu volto para mostrar como ficou. Finalizei, então, concluí a costura, a montagem de todos os reis e do pastor. Então, eu vou mostrar separado para ver como eu fiz, para vocês terem uma ideia. O pastor eu fiz como eu mencionei, ó, eu tenho um pontinho no corpo e no braço. Daí ele não fica caindo, assim, se der só no braço ele pode ficar girando. Então ele ficou bem bacana, ficou bem direitinho, ó. O rei azul eu chamei do rei Baltazar. Ele carrega o presente, a mirra. Então, ele tem uma barba que é um pouquinho menor. Como eu fiz para prender ela? Eu prendi só a parte de cima, aqui embaixo eu deixei solto, ó, para não ficar muito grudadinho na cabeça. O rei verde,
é o Gaspar. O Gaspar, o presente dele é o incenso, que é esse, parece um pacotinho, né? Aqui em cima também, ó, nós não puxamos muito, até porque cobriria o olho, né? Porque ele é mais larguinho em cima de propósito, para ficar um pouquinho mais alto. Para ficar um formato diferente, ele é mais larguinho em cima. E o rei vermelho é o Melchior, ou Belchior, né? Ele tem mais de um nome. Ele carrega o presente, o ouro. Ele tem uma coroa, que eu fiz junto com o cabelo, barba branca. Ficaram bem bacana, né, gente? Eu adorei esses três reizinhos. Então é isso, pessoal. Obrigada por me assistirem. Fiquem com Deus. Um beijo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.